Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né? Na aula passada a gente viu alguns materiais, né? O material disponível tinha algumas propriedades de potência, tá? A princípio, nesse material aqui a gente não vai utilizar aquelas propriedades de multiplicação de mesma base, soma de divisão com elementos de mesma base, com potências de mesma base, potência de uma potência. Essas propriedades a gente vai utilizar mais na terceira parte desse material, né? Esse material foi dividido em três partes. A primeira, recapitulando algumas propriedades de potência. A segunda, essa parte básica, a gente indo na função e elaborando o gráfico de uma função exponencial. E a terceira, a gente vai trabalhar mais exclusivamente em cálculos envolvendo funções exponenciais. Igualdade de funções, soma de funções, elementos em que a gente precisa calcular uma função exponencial. Então a gente está indo da parte mais básica e assim se aprofundando um pouco mais. Então a gente recapitulou algumas relações de potências que a gente vai utilizar na parte 3. Mas só que a gente utilizar na parte 3, a gente dá uma recapitulada nessas propriedades. Legal? Mas é importante que vocês deem uma olhada, quem não viu o último material referente às propriedades de potência, deem uma olhadinha porque vocês precisam ter aquela base lá de potências quando a gente for trabalhar com a função exponencial. Agora a gente vai trabalhar com a função exponencial nesse modelo mais básico, né, onde a gente tem a elevado a x e esse a sendo um número real, né, pertencente ao conjunto dos números reais, lembrando que esse a é maior do que zero ou diferente de 1, né? Então a gente vai ter esse modelo aqui de uma potência, legal? Então o que a gente precisa ter de base aqui nesse material do material passado? Todo número elevado a zero é 1, né? Independente do valor, se o expoente dele for zero, o resultado é 1. Isso já estava no material passado, a gente precisa dele. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Isso a gente precisa ter como base já para a gente poder ir desenvolvendo esse material. Tá? Então sempre quando a gente for trabalhar essa questão trazendo propriedades que estavam no material passado, a gente vai recapitulando aqui, tá? Então, recapitulando, todo número elevado a zero é 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? A gente precisa ter como princípio, né? Então vamos lá, alguns exemplos de funções exponenciais aqui, né? A gente tem o 3x, né? Então a gente tem 3x 0,4 elevado a x, a potência x, né? Então isso que caracteriza ser uma função exponencial. A nossa incógnita, ela está sempre no expoente, então ela está sempre no expoente. E todos esses modelos pode ser em forma de fração também, 1 sobre 2 elevado a x, pode ser. A aula passada foi gravada, ela foi colocada lá no grupo de vocês, tá? No grupo de WhatsApp, lá dá uma voltada lá que tá lá a gravação, tá? Olha lá nas conversas anteriores que tá lá a gravação. Ela pode ser nessa forma, em alguns modelos vocês vão ver até algumas expressões, por exemplo aqui 3 elevado a x ao quadrado mais 2x, tá? Isso é uma função exponencial, né? Sempre quando a gente tem alguma incógnita e essa incógnita está no expoente, a gente está se referindo a uma função exponencial, ok? Vamos aqui então para o gráfico de uma função exponencial, né? Aqui tem uma definição, né? De forma geral, uma função exponencial, uma função onde a incógnita está no expoente, né? O expoente base, expoente, potência, tá? A incógnita é o expoente da função de uma base que é maior do que zero e diferente de 1. Tá? Maior do que zero e diferente de 1. Então vamos analisar o gráfico de duas funções exponenciais. f de x igual a x, esse é o modelo que a gente segue, o modelo básico de função exponencial, onde a gente vai ter um elemento elevado ao x, né, que é a nossa incógnita. A princípio, esse primeiro material, esse segundo, né, essa parte 2, a gente vai pegar as partes pequenas,
O que é mais a construção do gráfico, a elaboração desse gráfico, tá? Como é que é o gráfico de uma função exponencial. Na aula que vem, né, o próximo material que sai para vocês amanhã, ele já vai dando uma introdução nos cálculos envolvendo função exponencial, né? Então aqui a gente está vendo a parte mais tranquila, a gente já tem a função, a gente vai calcular, construir o gráfico partindo desse princípio, tá? Só tem uma função, vamos calcular o gráfico, mas ela vai além disso, tá? É um pouco mais complexo do que isso. Então vamos ver só a parte mais simples para a gente poder indo se aprofundando com calma, legal? Então aqui o primeiro exemplo, construa o gráfico da função 2 elevado a x. Então eu tenho 2 elevado a x. Aqui tem toda essa construção, mas eu vou trazer para o lado para a gente ir fazendo o passo a passo juntos, tá? Para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Vamos lá então, 2 elevado a x. Eu quero construir o gráfico dessa função. Qual que é o primeiro passo a ser seguido? Eu vou assumir alguns valores para x e vou ver o que está acontecendo. Tá? Eu vou analisar o que está acontecendo nessa minha função, tá? Para mim ter essa ideia. Então eu vou começar aqui com x sendo... deixa eu trocar ele aqui, colocar esse para baixo. 2x. E eu vou trocar aqui o meu valor de x. E aqui eu vou ter o meu resultado dessa minha função. Vamos fazer uma tabelinha aqui, que é mais fácil de separá-los. Ali. Então, primeiramente, eu vou começar com menos 2, por exemplo. Vou utilizar o menos 2 para x. Então, eu vou substituir aqui. Eu vou ter 2 elevado na menos 2. Aqui eu vou deixar um espaço para o cálculo, depois a gente chega no resultado. Então eu tenho a minha expressão 2 elevado a x, e agora eu estou buscando o meu x sendo menos 2. Quando eu tenho expoente negativo, lá do material disponibilizado na aula anterior, quando a gente tem expoente negativo, né, potência com expoente negativo, o que a gente vai fazer? A gente inverte ela e transforma ela num expoente positivo. Então a gente vai ter 1 sobre 2, né, quando não tem nada embaixo. É 1, então a gente vai ter 1 sobre 2 e agora o nosso expoente é positivo, elevado a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então a gente vai ter 1 dividido por 4 e isso vai ser igual a 0,25. Aqui o nosso y, né, não precisava ter apagado, o nosso y aqui vai ser 0,25. Então, quando a gente tem o nosso x sendo menos 2, o resultado da nossa função vai ser 0,25. E agora eu vou assumir outro valor para x, menos 1. Tá? Menos 1. Então, eu vou ter 2 elevado na menos 1. Potência negativa, a gente inverte ela, né? Vamos inverter ela aqui. É o rascunho aqui. Então, invertendo ela, quando não tem nada embaixo, é 1. Então, vou ter 1 sobre 2 elevado na 1 positivo. Aquele princípio que a gente conversou, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente vai ter 1 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 0,5. Então, a gente tem aqui que seria de 0,5. Outro valor. Então, vamos assumir agora o meu x como sendo 0. Analisando o x como sendo 0. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a 0. A outra propriedade que a gente conversou, né? Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0, independente da base, o resultado será 1. Independente da base que a gente tiver, o resultado sempre será 1. Agora, assumindo 1 para x. Eu vou ter meu 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu vou ter minha base aqui como sendo 2. E um último valor aqui, só para a gente ter uma base melhor, vai ser o 2. Então, 2 elevado a 2, né? Estou substituindo valores de x. 2 elevado a 2 é 4, né? 2 vezes 2 é
é 4. E eu poderia continuar seguindo todo esse mesmo princípio. Tá? Se eu continuar vendo esses valores, substituindo por 3, por 4, por 5, ela vai estar aumentando exponencialmente. Vamos acompanhar aqui, ó. Se eu substituir por 3, é 4. Se eu substituir por 3, vou com minha tabela. Substituir por 3, eu vou ter 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Substituir por 4, eu vou ter que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que seria 2 elevado a quarto, que seria 16. Substituir por 5, até o 5 já dá boa. 2 por 5, isso vai ser 32. Agora, reparem como o valor do meu gráfico está aumentando exponencialmente. Ele está aumentando gradativamente. Então, ó, de menos 2 para menos 1, ele aumentou 0,25. Do 1 para o 0, ele aumentou meio. Né? Era 0,5 para 1, foi para meio. Do 0 para o 1, ele aumentou 1. Do 1 para o 2, ele aumentou 2. Ele está sempre aumentando o valor anterior. Ó. Ele está sempre somando o valor anterior. Se eu somar 1 com 1, vai dar 2. Se eu somar 2 com 2, dá 4. Se eu somar 4 com 4, dá 8. Se eu somar 8 com 8, dá 16. 16 com 16 dá 32. 32 com 32 dá 64. E assim sucessivamente. Isso é porque a nossa base é 2. Tá? Eu estou utilizando a minha base como sendo 2. Mas o que eu quero que vocês notem, se eu diminuir aqui, se eu fosse a menos 3, se eu fosse aqui a menos 3, eu teria 2 elevado na menos 3, que seria 1 sobre 2 elevado a 3, que seria 1 dividido por 8, e 1 dividido por 8 seria 0,14 aproximadamente. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui para conferir. 1 dividido por 8 seria 0,12, não 0,14. Então seria 0,12. E se eu pegasse por 4? Por 4 seria 1 dividido por 16. Se eu tivesse aqui, ó, 1 sobre 4, 2 na quarta, seria 1 sobre 16. E 1 dividido por 16, ele é 0,0625. E se eu pegasse na menos 5? Na menos 5 eu teria 1 por 32. Na 5 positivo é 32. Então eu teria 1 dividido por 32. 1 dividido por 32 é 0,03125. O que eu quero que vocês tenham em mente aqui com essa base que a gente seguiu de cálculos aqui? Seria 32. Reparem que o valor está cada vez menor. Mas ele vai tendendo a zero, mas ele nunca chega a zero. O valor de uma função exponencial, ele nunca chega a zero. Tá? Nunca vai chegar a zero, porque não existe um valor onde a gente eleve esse expoente que o resultado seja zero. Porque o menor valor que a gente vai encontrar aqui, quando a gente elevar ele a zero, todo número elevado a zero resulta em 1. Se eu começar indo do menos 1 até o menos infinito, por exemplo, aqui, se eu for pegar 2 elevado a décima, a menos 10, por exemplo, né? Seria a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a décima positiva, né? 2 elevado na 10 é 1024, e 1 dividido por 1024, ele vai ser 0,000976562. Repare que esse número está cada vez menor, mas ele nunca vai chegar a zero. Ou seja, o gráfico de uma função exponencial não cruza o eixo de x. Tá? Ele não vai cruzar o eixo de x. Ele nunca vai passar para um valor de y sendo negativo. Tá? A gente não vai encontrar um valor de y como sendo negativo. Essa minha função pode ser crescente ou pode ser decrescente, tá? Isso dependendo da ordem que ela assume, né? Se ela vier para a parte positiva, ela é crescente.
se ela vier para a parte negativa, né, sentindo a essa parte, ela é decrescente, né? A gente sempre lê da esquerda para a direita. Então, se a gente for seguindo esses princípios, a gente tem a parte dela ser crescente ou decrescente. Isso tudo vai depender da base que você está utilizando. Isso tudo vai variar de acordo com a base da nossa divisão, tá? Sendo do nosso a base da nossa função exponencial, né? A base da nossa potência. Então, o que eu quero que tenha em mente aqui, pessoal? Independente do valor que eu vá utilizar, a minha função não assumirá valores negativos, tá? Não assumirá valores negativos, tá? Não existem valores negativos quando a gente fala de expoente. Então, ele vai tender a zero. Então, se eu levar aqui 2 na menos 20, ele vai ser 1 sobre 2 elevado a 20. Vamos calcular aqui 2 elevado a 20. Vai ser 1 sobre 1.048.576. 1 dividido por 1 milhão. 1 dividido por 1.048.576. Opa. Não. 48.576. Isso vai ser igual a 0,12345,6. Então aqui a gente vai ter 6 zeros. 953. Então a gente tem esse valor. E reparem que ele vai tendendo a zero. Ele tende a zero, mas ele nunca chegará a zero. Se a gente for colocar menos infinito, se for levar 2 na menos infinito, esse menos infinito vai indo, mas lá no final, né, como é infinita, a sensação de infinito, ela é meio difícil da gente compreender, né, mas lá no final sempre vai ter algum valor, sempre vai ter um 1, tá? Ele nunca vai finalizar em zero. Então uma função exponencial, ela nunca chega a zero. O resultado sempre vai ser 0, alguma coisa ou maior, como a gente seguiu aqui. Vocês viram que depois que ela passa para valores positivos, né, ela começa a aumentar exponencialmente. A curva vai ficando cada vez mais acentuada. E é isso que a gente consegue ver no gráfico. Analisando esse gráfico, reparem a gente substituindo os pontos aqui. Ó. Então, quando meu x for menos 3, eu vou ter 1 sobre 8. Substituindo aqui, 1 dividido por 8, que a gente viu aqui, seria 0,12. Então, tem aqui para x sendo menos 3, vou dar um zoom aqui. Para x sendo menos 3, esse ponto aqui ele está em 0,12. Para x sendo menos 2, esse ponto aqui vai estar em vai ser 1 dividido por 4, 0,25. Para x sendo menos 1, vai ser 1 dividido por 2, é 0,5. Para x sendo 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? A gente tem, quando meu x for 1, meu y, meu resultado vai ser... quando meu x for 0, na verdade, né? Quando meu x aqui é o eixo de x, né? E aqui é o eixo de y. Quando meu x for 0, o meu resultado vai ser 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, esse ponto, independente da função exponencial que a gente utilizar, quando o meu x for 0, ele sempre vai cruzar nesse ponto. Independente da base que tiver, esse ponto sempre vai pertencer ao gráfico, independente do sentido que ele tenha, porque todo número elevado a 0, o resultado vai ser 1. Tá? Então, todo número que eu tenha, quando meu x for 0, o resultado vai ser 1. É uma propriedade da potência. Então, esse ponto ele vai ser comum em toda a função exponencial. Toda a função exponencial, o 0 e 1, né, quando meu expoente for 0, o resultado ser 1, ele vai ser comum a todas as funções exponencial, independente da base que a gente utilize, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o ponto 0 para x e 1 para y, ele é comum a toda função exponencial. Depois, quando meu x for 1, meu y vai ser 2. Quando meu x é 1,
meu y, meu resultado da minha expressão é 2, né? Porque eu estou trabalhando aqui com a minha função 2. 2 elevado a 1 é 2. Quando meu x for 2, eu vou ter 2 elevado a 2. Né? A minha base é 2, então 2 elevado a 2 é 4. No 3, 2 elevado a 3 é 8. Então reparem que essa minha função está ficando cada vez mais acentuada. E essa é uma característica de função exponencial, tá? A função exponencial, ela segue, o gráfico dela segue sempre esse mesmo modelo. Ele tende a zero quando o expoente é negativo, né? Ele vai tendendo a zero se ela for uma função crescente. Se ela for uma função decrescente, quanto maior o meu valor, mais próximo de zero ela está. Se ela for uma função crescente, quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Função decrescente, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero é o valor de y. Então aqui a gente seguiu esse mesmo princípio. E reparem que se a gente for traçar o gráfico, ele vai criando uma curva cada vez mais acentuada e ele vai tendendo à verticalidade. Né? Ele vai tendendo cada vez mais à verticalidade. Se a gente for a mais infinito, ele nunca vai ser uma linha reta, né? Porque uma linha reta a gente sabe que é uma função de primeiro grau, mas ele vai se aproximando cada vez mais dessa linha reta, né? Desse ponto crítico aqui que a gente tem da função exponencial, que ele vai ter um ponto crítico que essa linha vai tender a esse ponto ali. Legal? Mas isso aqui a gente vê mais profundamente. Isso aqui é mais questão de ensino superior, onde a gente vê o ponto crítico da função exponencial. Tá legal? Então, o que eu quero que vocês tenham deste material, o gráfico de uma função exponencial, ele tem esse modelo, tá? Nunca assumindo valores negativos para y, tá? Ele não assume valores negativos para y. Vocês encontrarem um gráfico onde o resultado de y acontece isso, tá? Você não está trabalhando com a função exponencial e sim uma função logarítmica. É que a gente tem aqui que a função exponencial é quando a gente tem um elemento a de x, né? Isso é um expoente, seria a mesma coisa, a operação inversa é tanto a raiz x de a ou logaritmo na base x de a, tá? Quando a gente está trabalhando com função logarítmica, aí sim ocorre esse mesmo desenho, tá? Como é uma operação inversa, né? Elas são operações inversas, elas têm o mesmo sentido. Só que a função logarítmica, ela vai para a parte negativa. Aí ela pega esse sentido aqui, tá? Porque daí a gente consegue trabalhar com a função inversa dessa, tá? Mas se vocês verem vestibular, qualquer coisa, provas, Enem, que vocês forem trabalhar, e caiu uma questão envolvendo função exponencial e o gráfico está na parte negativa de y, atentem-se que você está trabalhando com uma função logarítmica. Mais para frente a gente vai ver a função logarítmica. A gente está vendo a função exponencial, depois a gente vê a função logarítmica. Mas a função exponencial, ela tende a valores positivos. Legal? O resultado dela não será negativo. Tá legal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada a princípio. Vamos então aqui para o próximo exemplo, né? O exemplo 2. Construa o gráfico da função 1 sobre 2 elevado a x. Né? O gráfico da função 1 sobre 2 elevado a x. A gente vai seguir o mesmo princípio. Apagar aqui. Atrapalhar aqui essas riscaceiras que a gente fez. Vamos seguir esse mesmo princípio, tá? Como já tá, falta 15 minutinhos, vamos dar uma olhada direta aqui nesse material aqui. Dá um zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então a gente tem a nossa função exponencial como sendo 1 sobre 2 elevado a x, né? Essa é a nossa função exponencial. Quando eu estou falando do gráfico da função, elaborar o gráfico dessa função, a gente vai buscar valor. Opa, desculpa.
buscar valores para x. Tá? A gente vai substituir valores em x, tanto negativo quanto positivo, que a gente sabe que o ponto dela, o ponto 0 e 1, ele vai pertencer a essa função. Então a gente tem que pegar valores negativos e positivos para ter uma noção de como que essa função se comporta, tanto para valores negativos quanto para valores positivos. Então eu vou começar assumindo menos 3. Menos 3, 1 elevado a 1 sobre 2, elevado na menos 3. O que a gente faz quando o expoente é negativo? Inverte ela, no mesmo princípio que a gente seguiu aqui. Inverte ela e transforma o expoente positivo. Então a gente vai inverter ela, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3 ao expoente positivo. Todo número, quando não tem nada, quando é 1 não precisa aparecer, 1 no denominador, porque não precisa aparecer, então a gente vai ter 2 ao cubo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então 2 ao cubo, 1 meio a menos 3 é a mesma coisa que 2 ao cubo, ou seria aqui 1 ao cubo também, quando ele está entre parênteses, os dois elementos estão elevados ao expoente. Tá? Quando está entre parênteses, os dois elementos estão no expoente, como a gente viu na aula passada. A importância dos parênteses. 1 vezes 1 vezes 1 seria o próprio 1. Então 8 dividido por 1 vai ser o próprio 8. Então por isso que ele não costuma aparecer quando é 1 no denominador. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então a gente mantém ele nessa ordem. Então aqui a gente tem que 1 meio elevado a menos 3, ele resultou em 8. O mesmo princípio aqui. Expoente negativo, inverte ele. Então vai ser 2 sobre 1 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 dividido por 1 é 4. Então a gente chegou aqui em 4. 1 meio elevado na menos 1. Então a gente inverte ele e deixa o expoente positivo. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então vai ficar 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é o 2. Então o resultado da nossa função é 2. Tá? Aqui vai do material da aula passada que eu falei para vocês, as propriedades, potências negativas, a gente precisa ter essa noção. Todo número elevado a 0 é ele mesmo, independente de qual seja a base, é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Mas todo número elevado a 0 é 1. Independente de qual seja a base. Tá? Independente de qual for a base. Pode ser 1 trilhão. 1 trilhão elevado a 0 é 1. Tá? Todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então, independente do valor que você tiver aqui, se ele estiver elevado a 1, é o próprio valor. A gente vai ter 1 sobre 2. Agora aqui, 1 sobre 2 ao quadrado. Como está entre parênteses, que a gente conversou na aula passada, entre parênteses, a potência vale para os dois. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ser 1 dividido por 4. 1 sobre 4. Isso aqui vai ser 0,25. 1 sobre 2 elevado a 3, quando meu x for 3. Então, eu vou ter 1 sobre 2, está entre parênteses, ao cubo. Então, a potência vale para os dois valores. Se eles tivesse 1 sobre 2 ao cubo sem parênteses, o único valor que está com o expoente é o 1. Tá? Então, você teria aqui 1 sobre 3, 1 elevado a 1 ao cubo, 1 sobre 3, 1 elevado a terceira potência sobre 2. Então, apenas o valor que está o expoente é o que está valendo o expoente se ele não tem parênteses. Tá? Então, a importância dos parênteses. Muitas pegadinhas ocorrem isso, Qual que é o valor disso aqui? O valor disso aqui é 0,5. É 1 sobre 2, Ou 1 sobre 2. Que é diferente disso aqui. Isso aqui é 1 sobre 4, tá? Tem essas diferenças. E se ele tem parênteses, recapitulando, parênteses, o expoente vale para os dois, numerador e denominador.
Sem parênteses, o expoente vale para o valor que ele acompanha. Se ele está acompanhando 1, ele vale somente para o 1, tá? Não para o 2. Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha, tá? Se tem os parênteses, é para os dois. Não tem, é somente para a base do expoente. Então, 3, 1 elevado a 3, 1 ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Metade de 25, isso aqui seria 12, quanto que a gente viu aquela hora? 1 dividido por 8 seria 0,125, não 12. É 0, isso aqui vai dar 250, né? Metade é 125. Então, a gente tem esse valor aqui. Substituindo, então, a gente vai lá no gráfico e vai substituir os valores para x e y. Então, aqui eu tenho o meu par ordenado, né? Tem meu par de menos 3 e 8. Ou seja, quando meu x é menos 3, meu y é 8. Quando meu x é menos 2, meu y é 4. Quando meu x é menos 1, o y é 2. Quando x for 0, o y é 1. Quando x for 1, o y é meio. Quando x for 2, o y é 1/4. Quando x for 3, o y é 1/8. E vai e tende a isso. Então, reparem, quando meu x for 3, o meu y vai ser 8. Eu coloquei o pontinho ali. Quando meu x for 2, o y vai ser 4. Então, coloquei aqui no 4. Quando meu x for 1, o y vai ser 2. Menos 1, na verdade, né? Quando meu x for menos 1, o y vai ser 2. Quando meu x for 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, esse ponto ele é comum a todas as funções exponenciais. Então, ele vai seguir sempre esse modelo. Ou ele vai cruzar da esquerda para a direita, ou ele vai cruzar da direita para a esquerda. Mas todas vão passar nesse ponto. Tá? Todos passam neste ponto ali, porque esse ponto é comum para toda função exponencial. Quando meu x for 1, meu y vai ser meio. Quando meu x for 2, meu y vai ser 0,25. Quando meu x for 3, meu y vai ser 0,125. Quando meu y for 4, ele vai ser 0,00 alguma coisa. Mas ele nunca vai passar desse eixo. Ele nunca chega a 0. Então ele nunca vai tocar o eixo de x. Se a gente for continuar infinitamente, ela vai dar a sensação de estar se tornando uma linha reta, né? Daqui para frente, ele dá a sensação de que vira uma linha reta, mas não é uma linha reta, tá? Ele vai se aproximando cada vez mais de x, mas ele nunca vai tocar x. Aqui tem umas conclusões, mas são as conclusões aqui mais tranquilas. Legal? Lembrando que valem as mesmas propriedades. Isso aqui a gente vai ver no próximo material, tá? A gente vai ver seguindo esse mesmo princípio, tá? Aqui tem aquela consideração que a gente falou aqui, né? O gráfico da função exponencial não toca o eixo de x, o eixo das abscissas, ou seja, uma função exponencial não assume resultado zero. Just one more time. Ooh, I see you every time. You know I like your style.